Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando neste sábado, 19 de outubro de 2024, com o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão, você está acompanhando uma série sobre a Bíblia Sagrada, dirigida pelo pastor Emerson. Hoje ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará do intestino e a influência nele dos alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, lendo a palavra de Deus, falando do amor de Deus por cada um de nós. Momentos que talvez sejam os melhores momentos da minha e da sua vida, um momento onde ouvimos a palavra de Deus. A Bíblia está sempre aberta e precisamos ler a Bíblia. A Bíblia apenas aberta na sala, ela não tem poder nenhum. O poder da palavra de Deus é quando nós lemos as letras que nelas estão escritas. Por isso, a Bíblia que está na tua sala, ali no Salmo 93, 23, cada um tem um salmo que gosta de colocar, 91. Olha, só tem poder se você ler este salmo todos os dias. Mas diria para você não ler o mesmo todo dia. Leia um salmo por dia. Leia também o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Você quer ter conhecimento sobre muitas áreas da vida, relacionamento, filhos, até na questão financeira. Abra a Bíblia no livro de Provérbios e estude o livro de Provérbios. Ele é um livro muito rico em sabedoria. Você quer ser sábio? Leia o livro de Provérbios. Semana passada, nós falamos sobre Moisés quando subiu ao monte pela segunda vez e trouxe as tábuas. Depois de ele ter quebrado as tábuas, Deus escreve novamente agora nas tábuas e pede a Moisés que leve novamente ao povo. Hoje nós vamos também ler o capítulo 34, mas do verso 29 ao verso 32. E diz assim no verso 29 do capítulo 34 de Êxodo: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testamento em suas mãos quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegarem-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Olha que interessante. Quando estamos na presença de Deus, nossa pele fica diferente, a nossa fala fica diferente.
Os nossos pensamentos, eles são diferentes. Por isso que eu sempre venho insistindo com você, para que você leia a Bíblia. O que Deus tem para você está na Bíblia, a Bíblia Sagrada. E eu digo para você que a Bíblia Sagrada, ela é mantida pela eu tenho aqui em minhas mãos a edição corrigida da Bíblia. E quem produziu esta Bíblia foi a imprensa bíblica brasileira. Olha que interessante. Então, nós temos no Brasil uma editora que produz as Bíblias. E o mais interessante é que você precisa ter uma Bíblia sagrada, não tendo o nome de nenhuma religião. Isso é muito importante. A Bíblia, ela tem em sua essência toda a sabedoria que Deus colocou para mim e para você. A sociedade bíblica brasileira, ela se compromete em trazer para mim e para você a prescrição, aquilo que foi escrito sem alteração. Por isso que quando você comprar uma Bíblia, não compre uma Bíblia que tenha o nome de uma religião, certo? Não importa qual for a religião. Se te for uma Bíblia com o nome de alguma religião, pode correr o risco de essa religião ter retirado ou acrescentado alguma coisa na Bíblia. Mas a sociedade bíblica brasileira, ela se compromete para que isso não aconteça. E ela escreve nas Bíblias que o compromisso deles é transcrever aquilo que foi escrito nos rolos lá atrás, muito tempo atrás, onde foi separado nos concílios, e quando o cânon bíblico foi fechado, eles reproduzem exatamente sem ter o viés de nenhuma igreja, nenhuma religião. Por isso, quando você comprar, procure uma Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira e que a Bíblia seja escrita assim, Bíblia Sagrada. Essa é a Bíblia mais próxima da original. Por que eu falei todos os detalhes para você? Porque é muito importante eu e você descobrirmos o que Deus tem para nós. Quando Moisés esteve na presença de Deus, ele voltou com o seu rosto brilhando. As pessoas ficaram com medo, porque nunca tinham visto isto. E é interessante, hoje nós não temos mais esse acesso na presença de Deus. Mas muito em breve ele virá e vai vir nos buscar para morarmos com ele na eternidade. Mas hoje mesmo você pode mudar a sua vida quando você se encontra com ele através da leitura da Bíblia. Cada vez que você lê a Bíblia, medita na Bíblia, medita naquilo que foi escrito, no que Deus separou para colocar nesse cânon bíblico, você se torna uma pessoa diferente. Eu falo isso por mim. Eu já fui uma pessoa bem difícil, bem complicada, andei por caminhos que eu tenho até vergonha de falar, porque realmente quando eu conhecia Deus, quando eu conhecia Cristo, conhecia a palavra de Deus, eu fui deixando aqueles caminhos que eram ruins, que traziam apenas tristeza, problemas, e agora busquei caminhos que me trazem mais próximo do meu Cristo, que trazem mais próximo da verdade bíblica, que são caminhos onde eu amo primeiro a Deus e depois que eu pego o amor de Deus, eu consigo amar ao próximo. E quando eu amo a Deus, eu não consigo fazer o mal para o meu próximo. Então, um bom termômetro para você é assim: se você tem feito mal para as pessoas, é porque você está longe de Deus. Mas se você tem praticado o bem para as pessoas, pode ter certeza que o amor de Deus está com você. Ele diz que ele é amor, não é que ele tem amor. Deus é amor. Então a fonte de amor vem de Deus. E quando eu conheço a Deus, tudo na minha vida muda. Até o meu semblante, até meu rosto, o jeito de eu falar, os meus pensamentos, o jeito de eu agir com os meus familiares, com as pessoas que às vezes eu nem conheço. Alguém que me fechou na rua, ou que alguma coisa no mercado, ou na escola, no meu trabalho, eu tento evitar um constrangimento.
Porque quando eu amo a Deus, eu entendo que todos são filhos deste mesmo Deus. E por todos serem filhos deste Deus, Deus tem um plano na Bíblia e é para nós todos. E esse plano é nos salvar, vir nos buscar. Jesus morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. E esta é a graça. Você precisa apenas aceitar. Não tem o que eu possa fazer para comprar a entrada no céu. Isso não existe. E muitos são mentirosos dizendo que vão vender um pedacinho do céu para você. Isso é mentira. Não tem como você comprar o céu. Mas tem como você fazer parte do time que vai para o céu. Quando eu conheço os mandamentos de Deus, que Deus escreveu com seu próprio dedo, quando eu tento cumprir os 10 mandamentos, quando eu tento fazer aquilo que Deus me pediu, é porque eu amo a Deus. Isso faz com que mude a minha vida, mude o meu jeito de ser, meus pensamentos, e eu vou ser uma pessoa diferente. Moisés, só de estar na presença de Deus, já teve o rosto brilhando. E Moisés era um reflexo de Deus para o povo na terra. Você e eu também precisamos ser reflexo de Deus para todos aqueles que encontram com a gente. Por isso, vá à Bíblia, leia a palavra de Deus e você será uma pessoa diferente. Uma pessoa que todos que tiverem contato com você conhecerão o Deus que você ama. Conhecerão o Deus que você segue. Conhecerão uma pessoa amável, uma pessoa tranquila, que tem bons objetivos e bons propósitos. Que esta pessoa seja eu e você, e que possamos levar a Cristo a muitas outras pessoas. Muito obrigado, tenha um feliz sábado, e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre nosso intestino e, principalmente, evitar a prisão de ventre, que nós sabemos que é a dificuldade para realizar o ato de defecação. Acompanha-se de expulsão de fezes duras e escassas e redução na frequência das defecações, a menos de 3 ou 4 vezes por semana. Evitar a prisão de ventre é essencial para desfrutar de uma boa saúde. 1. Beber água suficiente. Se o corpo não estiver bem hidratado, o intestino grosso extrai a água que as fezes contêm. Isso faz com que se ressequem, o que dificulta a evacuação. Alimentação adequada. Para evitar a prisão de ventre, é essencial alimentar-se corretamente, aumentando a ingestão de fibras. Os alimentos que mais contribuem para evitar a prisão de ventre são os seguintes: frutas frescas, exceto o marmelo, caqui e a néspera, que são astringentes. E as frutas secas, como a ameixa e as uvas passas, também são eficazes. As hortaliças e as legumes e os cereais integrais e os produtos elaborados com eles, como o pão integral e as massas integrais. 3. Ingerir fibra suficiente. Os alimentos de origem vegetal são os únicos que contêm fibra necessária, entre outras coisas, para que as fezes avancem normalmente pelo intestino. E 4. Educar o intestino. Os laxantes, plantas ou fármacos, as lavagens, os supositórios de glicerina e outros remédios podem solucionar um caso agudo, ou seja, não habitual, de prisão de ventre. No entanto, a prisão de ventre persistente de causa funcional não é solucionada com esses medicamentos, os quais proporcionam apenas alívio passageiro. Para evitar a prisão de ventre, é necessário educar o intestino, adquirindo desde a infância bons hábitos evacuatórios. Não deixar de atender o chamado fisiológico para a defecação. Procure evacuar sempre na mesma hora
e realizar algum tipo de exercício. Cuidemos muito do nosso intestino. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Aprendei a cozinhar. Frequentemente, nossas irmãs não sabem cozinhar. A estas eu diria: eu iria à melhor cozinheira que se pudesse encontrar no país e permaneceria aí, se necessário, por semanas, até que me tornasse mestre na arte, uma inteligente e hábil cozinheira. Assim faria eu se tivesse uns 40 anos. É vosso dever saber cozinhar da mesma maneira que é dever vosso ensinar vossas filhas a fazê-lo. Ao ensinar-lhes a arte culinária, estais construindo ao redor delas uma barreira que as preservará de loucura e do vício a que, de outro modo, serão tentadas a entregar-se. Eu prezo minha costureira, dou valor à minha secretária, mas minha cozinheira, que sabe preparar bem o alimento para sustentar a vida e nutrir o cérebro, os ossos e músculos, ocupa o mais importante lugar entre os auxiliares em minha família. A habilidade mais necessária é dever religioso para os que cozinham aprenderem a preparar alimento saudável em diferentes maneiras, de modo a serem ingeridos com prazer. As mães devem ensinar seus filhos a cozinhar. Que ramo da educação de uma jovem pode ser tão importante como esse? A comida tem que ver com a vida. O alimento escasso, empobrecido, mal preparado, está continuamente empobrecendo o sangue mediante o enfraquecimento dos órgãos que o fazem. É altamente essencial que a arte culinária seja considerada uma das mais importantes matérias na educação. Poucas são as boas cozinheiras. As jovens acham que é descer a uma baixa ocupação tornar-se cozinheira. Não é assim. Elas não encaram a questão do devido ponto de vista. O conhecimento acerca do preparo do alimento saudável, do pão em especial, não é ciência inferior. As moças devem ser cabalmente instruídas na cozinha. Sejam quais forem suas circunstâncias na vida, aí está um conhecimento que pode ser posto em uso prático. É o ramo da educação que tem influência mais direta sobre a vida humana, especialmente daqueles que mais queridos nos são. Muita esposa e mãe que não teve a devida educação e a quem falta a habilidade na arte culinária apresenta diariamente à sua família comida mal preparada, a qual vai firme e seguramente destruindo os órgãos digestivos, preparando deficiente qualidade de sangue e trazendo, com frequência, ataques agudos de doença inflamatória, causando morte prematura. Muitos foram levados à morte por comerem pão pesado e azedo. Foi-me relatado um caso de uma menina empregada que fez uma fornada de pão azedo e pesado. Para ver-se livre dele e ocultar o caso, atirou-os a um casal de grandes porcos. Na manhã seguinte, o dono da casa encontrou mortos os animais e, examinando a gamela, encontrou pedaços daquele pão pesado. Fez averiguações e a jovem confessou o que fizera. Não pensara no efeito que tal pão teria nos porcos. Se pão azedo e pesado mata porcos que podem devorar cascavéis e quase tudo quanto é detestável,
que efeito terá no delicado órgão que é o estômago humano? É dever religioso de cada moça e senhora cristã aprender sem tardança a preparar pão bom e de fácil digestão, de farinha de trigo integral. As mães devem fazer-se acompanhar de suas filhas ainda bem jovens na cozinha e ensinar-lhes a arte de cozinhar. A mãe não pode esperar que suas filhas compreendam os mistérios da conservação do lar sem instrução. Deve ela instruí-las paciente e carinhosamente e tornar o trabalho o mais agradável possível por sua fisionomia alegre e encorajadoras palavras de aprovação. Se elas errarem uma vez, duas ou três, não as censureis. O desânimo antecipado está realizando sua obra e tentando-as a dizerem: não adianta, não posso fazer isto. Esse não é o momento para censura. A vontade se está tornando enfraquecida. É necessário o incentivo de palavras encorajadoras, cordiais, esperançosas, como: não se preocupem com os erros que cometeram. Vocês são apenas aprendizes e devem considerar natural cometer erros. Experimentem novamente. Ponham a mente no que estão fazendo. Sejam bem cuidadosas e com certeza serão bem-sucedidas. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Foi com cânticos de louvor que os exércitos de Israel saíram para o grande livramento sob Josafá. Tinham vindo a Josafá as notícias de ameaças de guerra. Vem contra ti uma grande multidão, foi a mensagem. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E Josafá, em pé no pátio do templo, diante do povo, derramou a sua alma em oração, reclamando a promessa de Deus com a confissão do desamparo de Israel. Em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, disse ele, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então sobre Jaaziel levita veio o Espírito do Senhor, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Diante do exército iam cantores erguendo a voz em louvor a Deus, louvando-o pela vitória prometida. No quarto dia, o exército voltou a Jerusalém, carregado com despojos do inimigo, cantando louvores pela vitória alcançada. Pelo cântico, Davi, entre as vicissitudes de sua vida, tão cheia de mudanças, entretinha comunhão com o céu. Quão suaves são suas experiências como um pastorzinho, conforme se refletem nestas palavras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Em sua varonilidade, como um fugitivo a quem se procura prender, encontrando ele refúgio nas rochas e cavernas, escreveu: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito.
Em uma terra seca e cansada, onde não há água, tu tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Respiram a mesma confiança as palavras escritas por Davi, quando, como rei destronado e despojado da coroa, fugia de Jerusalém pela rebelião de Absalão. Exausto com a dor e cansaço de sua fuga, ele e seus companheiros demoraram-se ao lado do Jordão algumas horas para descansar. Despertou com um chamado para fugir imediatamente. Nas trevas, a passagem daquele rio profundo e torrentoso teve de ser feita por toda aquela multidão de homens, mulheres e crianças, pois bem perto estavam, após eles, as forças do filho traidor. Naquela hora da mais negra provação, cantou Davi: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Depois de seu grande pecado, na angústia do remorso e desgosto de si próprio, ainda se voltava para Deus como seu melhor amigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Em sua longa vida, Davi não encontrou na terra lugar de descanso. Somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, disse ele. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Com um cântico, Jesus, em sua vida terrestre, defrontou a tentação. Muitas vezes, quando eram proferidas palavras cortantes, pungentes, outras vezes em que a atmosfera em redor dele se tornava saturada de tristeza, descontentamento, desconfiança, temor opressivo, ouvia-se o seu canto de fé e de santa animação. Naquela última e triste noite da ceia pascual, quando ele estava a ponto de sair para ser traído e morto, alçou a voz no salmo: seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Por entre as sombras cada vez mais profundas da última e grande crise da terra, a luz de Deus resplandecerá com maior brilho, e o canto de confiança e esperança ouvir-se-á nos mais claros e sublimes acordes. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abre portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Virão e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. A música muitas vezes é pervertida para servir a fins maus, e assim se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a erguer os pensamentos a coisas altas e nobres, a inspirar e elevar a alma. Assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficientes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. É um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes a alma oprimida duramente e pronta a desesperar, vem à memória algumas das palavras de Deus, as de um estribilho há muito esquecido, de um hino da infância, e as tentações perdem o seu poder, e a vida assume nova significação e novo propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam a outras almas. Nunca se deve perder de vista o valor do canto como um meio de educação. Que haja cântico no lar, de hinos que sejam suaves e puros, e haverá menos palavras de censura e mais de animação, esperança e alegria. Haja canto na escola, e os alunos serão levados para mais perto de Deus, dos professores e uns dos outros. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto como a oração. Efetivamente, muitos hinos são orações. Se a criança é ensinada a compreender isto, ela pensará mais no sentido das palavras que canta e se tornará mais suscetível à sua influência. Ao guiar-nos nosso Redentor ao limiar do infinito, resplandecente com a glória de Deus, podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graças do coro celestial em redor do trono. E despertando-se o eco do cântico dos anjos em nossos lares terrestres, os corações serão levados para mais perto dos cantores celestiais. A comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica de seu louvor. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.